para cada um de nós. Glória a Deus. Queridos irmãos, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pela dádiva, pelo privilégio de estarmos em sua casa, em sua presença, nesta noite gloriosa, no encerramento do 6º encontro de adolescentes da área de número 13. Queremos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de poder estar juntamente com nossos amados irmãos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. A nossa gratidão também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem nós devotamos a nossa gratidão, a nossa estima, a nossa consideração ao nosso querido pastor. Queremos também agradecer a Deus pela vida do pastor Valdemir Farias, que coordena esta área, representando o nosso pastor, nesta noite representado pelo vice-coordenador evangelista Luiz Marinho, a quem nós também agradecemos, ao pastor Ricardo Vitor, a quem nós muito estimamos e admiramos, e nutrimos uma amizade. Agradeço ao servo de Deus por esta oportunidade. Prazer rever os nobres companheiros presbíteros que estão na nossa retaguarda, aqui representado pelo presbítero Elton Fragoso, que dá assistência nesta congregação. Quero parabenizar o presbítero Carlos Eduardo, diácono Carlos Piquet, as suas esposas e a toda a equipe que trabalhou junto a esse grande e belíssimo coral de adolescentes. Estão belamente fardados, louvando com alegria e entusiasmo para a glória de Deus. Peço a oração dos irmãos em nosso benefício. Acredito que dá para perceber que a garganta não está tão boa, vemos de uma série de escalas, mas creio que o nosso Deus estará nos ajudando e os irmãos estarão orando por nós. Queridos, abra a vossa Bíblia, por gentileza, mais uma vez, no texto da leitura oficial, livro do profeta Isaías. Estamos em um bom horário e vamos meditar com calma na palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 30, vamos ler do verso 1 ao verso 5, em seguida do verso 8 ao verso 11 e, por fim, do verso 18 ao verso de número 21. Isaías, capítulo 30, do verso 1 ao verso 5, do verso 8 ao verso 11, do verso 18 ao verso de número 21. Se a igreja achou, diga amém. Diz o seguinte a palavra de Deus: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto em tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganosas lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós,
porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor o pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem escrita pelo profeta Isaías, onde o contexto do ministério de Isaías, filho de Amós, ele foi justamente centrado em Jerusalém, durante os reinados de 4 reis que reinaram sobre Judá, a saber, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acais e o rei Ezequias. Isso pode ser confirmado em Isaías capítulo 1, versículo 1. E considerando, queridos, que o rei Uzias, ele tenha morrido, segundo os historiadores, em 740 a.C., isso pode ser constatado em Isaías capítulo 6, verso 1, e Ezequias tendo falecido em 687, podemos considerar que o ministério profético de Isaías abrangeu justamente mais de meio século. Isaías, queridos, segundo parece, provinha de uma família influente em Jerusalém, era um homem cultíssimo e tinha o dom de compor poesia. Ele era familiarizado com a realeza e ele tinha a função de aconselhar os reis no tocante à política externa ali de Judá. Ele é considerado o mais literário e influente de todos os profetas. Isaías, como homem, ele era casado com uma profetisa, teve 2 filhos, que, por sinal, os nomes deles representavam mensagens simbólicas à nação de Judá. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, o Jeová é salvação, ele profetizou e a sua profecia teve uma expansão ameaçadora do Império Assírio, diante do colapso de Israel, o reino do norte, e o declínio espiritual e moral de Judá, reino do sul, aonde Isaías habitava. Isaías, irmãos, ele teve a função de aconselhar o rei Acais, rei de Judá, a não buscar ajuda dos assírios contra Israel e a Síria. Ele também teve o papel de advertir o rei Ezequias, justamente depois da queda de Israel diante do Império Assírio, em 722 a.C., a não fazer justamente alianças com as nações estrangeiras contra a Síria. E é nesse contexto que nós temos justamente o capítulo de número 30 do livro do profeta de Isaías, onde está registrado o texto base escolhido para este 6º encontro de adolescentes da área 13. Eu queria pedir a gentileza desse belíssimo grande coral de adolescentes para repetir após mim o tema que vocês escolheram. Por gentileza, repita assim: pare, olhe, escute. Este é o caminho. Queridos, esse tema, ele possui 4 palavras-chave. A palavra pare, a palavra olhe, a palavra escute e a palavra caminho. E a nossa intenção é tentar abordá-las no transcorrer desta ministração. Mas eu preciso inicialmente dizer que Isaías, irmãos, ele não profetizava nem escrevia em torno das suas próprias ideias. Muito pelo contrário, Isaías, ele tinha visões da parte de Deus.
Ele tinha a inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus. A Isaías foi concedido ver os eventos futuros no plano divino da salvação, mediante a comunicação inerrante da parte do próprio Deus. Perceba que a mensagem de Isaías, diga-se de passagem, não era uma mensagem fabricada, não era uma coxa de retalhos, não. Isaías, irmãos, ele profetizava porque ele recebia do alto. Isaías, ele ouvia a voz de Deus. Isaías recebia aquilo que os céus revelavam para ele, porque Isaías parava para ouvir a voz de Deus. Nós vivemos numa sociedade, permita-me esta palavra, onde muitos pregadores querem pregar aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, na intencionalidade da sua mensagem. Mas o verdadeiro servo e serva de Deus, ele fala aquilo que Deus revela para ele. Ele não fala para satisfazer o ego do ser humano, para massagear o coração de quem quer que seja. Deus fala aquilo que nós precisamos escutar. Deus fala daquilo que nós precisamos aprender. Deus fala daquilo que nós precisamos ouvir da parte dele, para sermos mais santos, para sermos mais fiéis, para sermos mais verdadeiros, para estarmos no centro da sua vontade. E eu creio que eu estou diante de uma igreja que veio ouvir a voz de Deus, veio ouvir aquilo que Deus quer falar contigo. Sabe por quê? Porque Deus conhece a minha e a tua necessidade. Deus sabe daquilo que nós precisamos, queridos, e eu tenho certeza que nesta noite Deus está presente em Boa Viagem CELP, porque eu sinto a sua presença, eu sinto a sua glória, o seu poder está presente neste lugar, e aonde ele está, coisas grandes e extraordinárias acontecem. Eu creio que nesta noite, evangelista Luiz Marinho, pastor Ricardo Vitor, Deus tem unção de cura para liberar sobre este lugar. Eu creio que nesta noite a unção de Deus está repousando sobre esta congregação, e a sua glória há de impactar as nossas vidas. Seremos mais crentes do que quando nós entramos neste lugar, porque Deus é o maior interessado em tratar com a minha e a tua vida, dizendo para a gente nesta noite: pare, olhe, escute a minha voz, porque eu tenho caminho para lhe indicar, e o caminho é o caminho que vai lhe levar ao lugar da vitória, ao lugar da bênção, ao lugar da graça. Se você recebe esta palavra nesta noite, levante a sua mão e dê um brado de glória para Deus. Ele vai lhe levar para o caminho correto. Isaías, aleluia, precisava alertar Judá, porque eles estavam prevaricando contra Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, faça isso por favor, versículo de número 2, veja o que é que o próprio Deus diz através do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo de número 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Deus falando com o seu povo: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Repita, por favor: prevaricaram contra mim. Queridos, a expressão prevaricar aqui é literalmente rebelar-se. Esse mesmo texto na Bíblia da versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. E ele disse: criei filhos
e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O concerto de Deus, irmãos, com o povo de Israel abrangia não somente Israel, mas também a nação de Judá, que também recebera dele, de Deus, a sua lei, o seu tempo, as suas promessas. No entanto, Judá decidiu viver no pecado, menosprezar o concerto divino e não reconhecer a Deus como a fonte da salvação e das suas demais bênçãos. E permita-me, já nesta noite, abrir um segundo parêntese e aplicar esta palavra. Como eu disse, nós vivemos numa sociedade corrompida, do ponto de vista moral, ético e social. E podemos perceber que não existem mais princípios que norteiam os comportamentos, as práticas, a linguagem, as convicções. Nós estamos, irmãos, vivendo numa sociedade onde a todo custo eles tentam normalizar os costumes, os hábitos, as práticas que ferem cabalmente os princípios exarados na palavra de Deus. Tentam incutir na cabeça das pessoas, diga-se de passagem, dos nossos adolescentes, que não tem nada de mais, que é assim mesmo, que os tempos mudaram, e outros chavões da sociedade odierna. Mas eu tenho uma palavra do céu para dizer nesta noite. E qual é esta palavra, presbítero? É que, independente dos achismos humanos, a palavra de Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. O que era pecado há 5.000 anos atrás, continua sendo pecado nos dias de hoje. E para exemplificar, olha, adolescentes, ter relação sexual antes do casamento é pecado. Ficar com um e com outro por aí é pecado. Usar drogas é pecado. Tomar bebida alcoólica é pecado. Vestir-se de forma indecente é pecado. Homossexualidade e lesbianismo é pecado também. Pode acontecer o que acontecer, é pecado diante de Deus. Harande Komaná. Irmãos, nós precisamos blindar a juventude e os adolescentes da casa do Senhor. Eu tenho a grata satisfação de atuar também na educação pública do nosso estado. E eu fico a cada dia abismado como estamos indo de mal a pior. Por quê? Porque existem não mais professores, existem doutrinadores de ideologias nefastas que querem afundar os jovens e adolescentes da igreja. A sexta-feira passada, eu estava com uma colega de trabalho e ela ficou chateada comigo porque eu simplesmente disse a ela que eu respeito a decisão sexual de quem quer que seja, mas nunca vou apoiá-la. E aí ela ficou chateada porque ela disse, mas eu tenho um filho de 10 anos que me perguntou, mamãe, a senhora é a favor da homossexualidade? Ela disse, meu filho, todo mundo tem direito de ser o que quiser ser. Ele disse, mas a senhora apoia? Ela disse, com toda a certeza. E eu justamente a combati no apoio, porque a liberdade todo mundo tem. Agora, apoiar, jamais. Porque eu sei, irmãos, que é um caminho que leva à condenação eterna. Mas hoje, os professores dos vossos filhos, não só na rede pública, na privada também, não se engane, eles estão dizendo para eles que o ser humano nasce com sexo neutro, porque na verdade a sexualidade ela é desenvolvida com o passar do tempo. Hoje os pais não precisam mais fazer um chá de fralda, não precisa mais fazer um enxoval para a criança, porque não compra-se mais azul ou rosa,
Compra-se amarelo, que é uma cor neutra, porque a criança vai escolher o que quiser ser no futuro. Mas a palavra de Deus nos diz que lá no Gênesis, Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea Deus os criou. Homem é homem, mulher é mulher. E o que passar disso, irmãos, é abominação diante de Deus. Se você concorda com esta palavra, levante a sua mão e dê glória a Deus. O mundo não vai destruir a santa palavra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Pregar isso não é fácil, mas Deus não me chamou para pregar o que agrada ao homem. Tenho convicção disto, que Deus me chamou para pregar a sua palavra. Porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que lapida, é a palavra de Deus que regenera. Irmãos, os nossos filhos precisam mais da palavra de Deus. Quanto tempo, pais, me permitam, você não senta com seu filho adolescente para falar da palavra de Deus com ele, para conversar com ele sobre os sentimentos dele, para saber as dúvidas que ele tem? Você está esperando ele consultar os professores, os colegas da mesma faixa etária? Não faça isso. Este encontro de adolescentes, Deus, ele fez acontecer para vacinar também os pais e dizer: despertem, os vossos filhos são preciosos, os vossos filhos são pedras nas minhas mãos, e eu coloquei diante de vós para vocês cuidarem dele, para vocês ensinarem a minha palavra a ele. Esqueça um pouquinho o YouTube, esqueça um pouquinho a Netflix, esqueça um pouquinho a Disney Plus e qualquer stream da vida. Dê a ele palavra, dê a ele palavra, dê a ele palavra, dê a ele palavra, porque pode vir o que vier, ele vai ser crente palmeira, pode até balançar para um lado, balançar para o outro, mas está fincado na terra, ele tem raiz, nada tira ele do lugar. Não é assim, adolescentes? Alguém lá na escola diz: mas você só usa saia, você parece uma velha, você é muito cafona, você não faz o que eu faço, você não fala o que eu falo. Aí você olha para ela e diz: minha filha, eu tenho algo diferente de você, é que eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, e ele só habita onde há santidade, ele só habita onde há pureza. Eles olham para os rapazes e dizem: tu ainda é virgem, rapaz, estás com 16 anos e ainda não provasse. Aí você diz: eu sou o que você não pode ser, mas você nunca mais pode ser o que eu sou, porque você já perdeu há muito tempo a sua pureza. Eu posso me equiparar a você, mas você nunca mais pode se equiparar a mim. Sabe por quê, irmãos? A sociedade quer incutir na vida dos nossos adolescentes que elas têm que mostrar o corpo, que tem que andar com roupa decotada, mas crente que é crente, ela preserva o corpo para o casamento, porque amanhã, adolescentes, quando vocês estiverem em maior idade, vão namorar, vão noivar, vão casar, e vocês vão poder entrar na igreja de véu e grinalda e dizer: eu venci, eu venci, eu venci, porque Jesus me ajudou. É interessante e importante dizer ainda que o adolescente que para, olha e escuta, ele entende, irmãos, que desobedecer a autoridade constituída por Deus também é pecado. Desonrar e desobedecer os pais também é pecado. Hoje em dia, os adolescentes já não dizem mais senhor e senhora. Com os pais, é tu, é você. Eu não sou tão velho assim não, irmãos, eu tenho 37 anos. Mas eu venho da geração onde eu chamo meu pai e a minha mãe de senhor e senhora. A qualquer pessoa mais velha do que eu é senhor e senhora. Mas hoje em dia é tu, é você, como se fosse qualquer um.
Mas hoje, eu sei que aqui na área 13 não tem. Lá na área 9, em Nova Mauricéia, também não tem. Mas vocês vacinam a outros. A partir de hoje você diga, é o senhor e a senhora. Sabe por quê, irmãos? Se nós criarmos uma geração que não tem princípio de autoridade, nós vamos levá-los para a vala do igualitarismo que a sociedade aí fora prega. Que todo mundo é igual e cada um faz o que quiser da sua vida. E não é assim que as coisas funcionam. Quando vocês casarem lá no futuro, as moças com 30 anos começam a namorar, diga amém. Gostaram não, não foi? Lá no futuro, quando vocês namorarem, noivarem e casarem, moças, estudem, se profissionalizem, entrem no mercado de trabalho, mas não deixe o feminismo entrar na sua mente e dizer para você que lá o seu marido e você é a mesma coisa. É diante de Deus, mas com responsabilidades diferentes. O sacerdote da casa, à luz da palavra de Deus, não sou eu que inventei, não, é o homem. É dele também um compromisso de manter a casa. Assim como das senhoritas, amanhã futuras mães, é de trabalhar, se Deus permitir, mas a primazia de cuidar dos vossos filhos é de vocês. De deixar a vossa casa em ordem é de vocês. Por que eu falo isso, irmãos? Eu sei que é um domingo à noite, mas eu preciso falar. Estamos criando adolescentes preguiçosos. Moças que chegam a 18, 19, 20 anos, doida para namorar, mas não sabe fritar um ovo, irmãos. Não forra a cama que dormiu. Não sabe lavar um prato. Aí quer namorar. Ah, papai, eu sou apaixonada. Meu Deus. Estuda ditado porque tem preguiça de acordar de manhã para ir para a escola. Estamos vivendo numa sociedade onde as mães colocam as moças no arredoma, dizendo, não, minha filha, não faça não. Amanhã quando você crescer, você vai trabalhar, vai pagar uma empregada para fazer. E se não tiver empregada? Como é que fica? Mas tem para vocês também, viu, rapazes? O menino, irmãos, é uma agonia. Uma inquietação, mas se der para ele as 4 operações, já no 3º ano de ensino médio, ele não sabe fazer. Se der um texto para ler e interpretar, está difícil. Aí quer namorar, porque o adolescente, jovem que namora, namora para casar. Aí quer namorar, não, eu vou casar, vai casar. Vamos casar, meu filho, vamos? Você vai pagar o aluguel com o quê? Ah, não estudei. Não consigo trabalho. Aí não sabe o valor de um botijão de gás. Não sabe quanto é que está o metro quadrado aqui no Recife. Não sabe quanto é uma feira. O ar-condicionado que ele usa o dia todo na casa de papai e mamãe. Não tem nem ideia de quanto é a conta de energia. Aí quer namorar para casar. Vai estudar, meu filho. Namore com livro. Dê um cheiro assim na caneta e diga, Jeová, essa aqui é a minha namorada. Até o dia em que eu entrar na universidade, me formar, o Senhor me dá um emprego, aí o Senhor me dá uma varoa. Aí eu vou namorar, noivar e casar. Precisamos ensinar isto, irmãos. Porque vivemos dias difíceis. Você não esperava essa palavra hoje não, né? Mas que Jeová está mandando e eu vou entregar o rolo todinho nesta noite. Precisamos entender também que diante deste cenário, nós temos diversos exemplos na Bíblia Sagrada. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 1. Estamos diante de um texto onde nós podemos constatar que um jovem, Daniel, ele pode ser usado como exemplo justamente
de não permitir que as influências mundanas da sociedade na qual ele vivia, na qual nós vivemos, não podem ter poder sobre nós. Primeiro, Daniel capítulo 1, melhor dizendo, versículo de número 1 diz o seguinte: e no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, eles eram bonitos, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou, deu a ordem, a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Versículo 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, da terra de Isaías, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. E Daniel fez o que, irmãos? Assentou no seu coração fazer o quê? Com o quê? Nem com. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha aqui para mim, por favor. Você já parou para pensar no adolescente de 17 anos, que era a idade que Daniel tinha, sendo levado da sua terra, da casa dos seus pais, do templo, da proximidade dos sacerdotes, para um país totalmente estranho, levado como escravo, vendo o seu país sitiado. E Daniel, por ser um jovem bonito, ele foi levado à corte babilônica, foi escolhido entre a linhagem real, a nobreza de Judá. E disseram, olha, traz para cá jovens bonitos, mas jovens inteligentes, que sejam sábios, que tenham habilidade para viver no palácio do rei. E lá vai Daniel e seus 3 amigos. Até então, parecia um privilégio estar sendo tratado de forma nobre e real. Mas nem tudo que acontece em nossa vida que parece vir de Deus, é de Deus. Daniel tinha uma coisa que nós precisamos ter, que é sensibilidade espiritual. Daniel entendia, irmãos, que aquela proposta de Nabucodonosor era para ferir os princípios que ele havia aprendido em Judá. Porque qual o problema de comer a comida do rei? De beber do vinho do rei? Nenhum, se lá no palácio da Babilônia não existisse um quarto entre a coleta dos alimentos e a preparação deles, onde eles fossem sacrificados aos deuses da Babilônia. Daniel tinha este conhecimento e sabia que se ele se alimentasse daquela comida, ele estaria pecando contra Deus. O que é que o senhor quer dizer com isso, presbítero? É que muitas vezes nos oferecem coisas que alguém diz, não tem problema, não é nada demais, ninguém está vendo. Só que nós servimos a um Deus, adolescentes, que tem olhos como chamas de fogo. Ele está olhando para você 24 horas por dia. Papai e mamãe não está vendo. O presbítero da congregação também não está vendo. Mas Jeová está lá de cima te monitorando com GPS do céu. E para onde você vai, o satélite aponta dizendo, está aqui, está ali, está lá. Ele vê tudo o que acontece na sua vida. Tem adolescentes, irmãos, aqui a área 3 eu sei que não tem.
que ele tem 2 guarda-roupas. Um para a vida da igreja e outro para os demais dias da semana. Lá na escola ele é crente 007. Ninguém sabe que ele é crente, porque não fala como crente, não se comporta como crente, não tem atitude de crente, não dá testemunho de crente. Mas nesta noite Jeová está mandando uma bezetacil do céu para você e dizendo: seja crente aqui, seja crente lá, seja crente aonde você for, porque eu marquei você com o sangue do meu filho. Você tem um dono, esse dono é Jesus de Nazaré, e ele tem ciúmes de você. Queridos irmãos, Daniel, ele entendia isto, e ele determinou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E Daniel pediu a Deus uma estratégia do céu. E qual foi a estratégia? Ele disse: Senhor, me concede algo. E Deus disse: olha, Daniel, pede a ele para comer legumes e tomar água. Irmãos, nós precisamos de carboidrato, de proteínas. E Daniel entendia que ele precisava disso e mais alguma coisa. Mas o nosso Deus é Deus que providencia as nossas necessidades. Você entendeu que Deus providencia a sua necessidade? Eu vou abrir um outro parêntese aqui. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus está dizendo: eu providencio as tuas necessidades. Você veio pedindo uma palavra da minha parte, e eu estou dizendo para você que eu vou providenciar todas as tuas necessidades. Eu não sei qual é a área que você precisa que Deus intervenha. Eu não sei se é na saúde, eu não sei se é nas finanças, eu não sei se é no meio da tua família, mas Deus está dizendo: eu vou descer como grande e vou intervir na causa, porque eu vou providenciar todas as tuas necessidades. Prepare-se, alande comaná. Deus vai fazer um reboliço na tua vida nesta semana que inicia hoje. Deus vai descer como grande naquela causa que alguém disse já está perdida, não tem mais jeito, acabou-se a história. Eu vou sair um pouquinho aqui dos bolsos porque Jeová está mandando. Deus está dizendo: eu vou descer, vou desembaiar a espada e eu vou guerrear as tuas guerras. Porque alguém acha que tu és uma ninguém diante dos outros, mas tu tens um Deus, tu tens um amigo fiel, tu tens um guarda que está protegendo a tua vida 24 horas por dia. E as setas do inferno são lançadas, mas as muralhas de fogo que Deus coloca ao teu redor destrói as setas do inferno. A tua casa é de Deus, os teus filhos são de Deus. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Como tu precisavas ouvir a minha voz nesta noite. E eu desci para falar contigo neste lugar e dizer que eu estou cuidando de tudo. Eu vou providenciar tudo. Eu sou o Deus de repente. Eu sou o Deus de mistérios. Eu sou Deus de surpresas. Estou inquietando alguém por causa de ti. Vou trazer alguém para te procurar e dizer que eu o incomodei para falar contigo e te dar a resposta que tu estás precisando. Porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender.
Eu me lembro claramente as palavras que eu te disse. Quando tu descestes naquela noite fria e tu buscastes a minha presença e disseste: Deus, a minha alma não suporta mais. Eu não aguento mais esta prova. Eu desci e falei contigo naquela madrugada e disse para ti: eu estou resolvendo a causa. Aguarda a minha surpresa por estes dias. Iramande comana. Iramande comanai. Eu, Deus, manifesto a minha glória para ti nesta noite. Estou tocando lá no âmago da tua alma e arrancando agora toda a tristeza, toda a angústia, todo o sofrimento, as lágrimas de amargura. Eu estou convertendo hoje em lágrimas de alegria. Tu cantarás o hino da vitória, e tu cantarás e dirás: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Ele governa os céus, Ele comanda a terra, Ele tem autoridade no inferno, e toda a ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar, porque Deus quebrou o arco do forte nesta noite. Aleluia. Daniel recebeu vitória da parte de Deus, porque decidiu não se contaminar com a porção do manjar do rei. Queridos, o dever de parar, de olhar e de escutar são atitudes, são escolhas, são decisões. E isso são características de quem é obediente a Deus. Adolescentes, é impossível ser próspero na vida se vocês não forem obedientes a Deus. Deus quer levantar deste grande coral de adolescentes, médicos, psicólogos, pedagogos, engenheiros, advogados, arquitetos, desenvolvedores de sistemas. Deus quer levantar professores de letras, professor de história, professor de matemática. Deus quer levantar deste grande coral as mais diversas profissões, mas acima de tudo isso, Deus quer levantar uma geração cheia do seu Espírito Santo, inflamada pelo seu poder e pela sua glória. Aonde vocês passarem, alguém dizer: ela tem algo diferente, nele tem algo diferente. Parece que quando ela passa um fogo a acompanha, parece que quando ele passa uma tocha vai com ele. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo de Deus. Tem adolescentes aqui, evangelista Luiz Marinho, que não iria formar neste encontro, que não estaria aqui nesta noite, porque o diabo fez de tudo para deter a chegada dele. Mas Deus olhou e disse: ela vai chegar, ele vai formar. Você sabe que Deus está falando contigo, porque a tua casa está de ponta cabeça. E tu tens sido o esteio da tua família. Mas eu estou te levantando como uma muralha nesta noite. Estou te fortalecendo com poder sobrenatural. Estou te dando força, graça e estrutura para suportar as afrontas, porque até te proibir de ler a minha palavra querem proibir, mas eu, Deus, estou te dando escape nesta noite. Eu marcarei um encontro com os teus, para que tu saibas que eu sou Deus na tua vida. É necessário obedecer. Perceba, irmãos, que o crente
precisa ter a sensibilidade de conhecer a voz de Deus, de forma a obedecer às suas orientações, o caminho designado por Ele. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, faça isso, por favor, no livro do Gênesis, capítulo de número 39. Nós vamos ver a história de um jovem, foi levado cativo, preso, um jovem que foi vendido pelos seus irmãos, ainda adolescente também, com 17 anos, chamado José. José, irmãos, foi invejado pelos seus irmãos, e como consequência disso, intentaram matá-lo, o jogaram na cova, venderam aos ismaelitas como escravo, depois venderam-no para Potifar, oficial de Faraó. E quando chegou lá no Egito, José se tornou servo, José se tornou escravo. Você já parou para pensar, sair da condição de filho predileto para ser só mais um escravo numa terra estranha, numa casa desconhecida? Foi isso que José atravessou. A alma de José doía, o coração de José apertava, mas o que conservava José em obediência é porque no capítulo 39, o versículo 2 diz que o Senhor estava com José. O segredo é Jesus estar com a gente. Às vezes alguém olha e diz, a vida dela parece que não tem problema. Tem. Mas qual é o segredo? É que Jesus está com a gente. E quando Jesus está com a gente, irmão Arão, nada dá errado. Quando Jesus está com a gente, tudo dá certo no final. Quando Jesus está com a gente, irmãos, quem é fraco recebe força. Quem é pequeno fica grande. Quem é insensível se torna sensível. Quem é incapaz, ele o torna capaz. Jesus está dizendo para vocês, adolescentes, tirem os traumas, os complexos de inferioridade. Ah, mas alguém diz que o meu cabelo é enroladinho. Foi assim que Deus lhe fez. E é assim que Deus vai lhe levar para o céu. Alguém diz que a minha cor é escura, mas foi assim que Deus lhe constituiu. Alguém diz que eu sou magra ou gorda demais. Não se importe com isso. Deus não olha para a sua aparência. Tira esse desejo de automutilação do seu coração. Eu vou repetir para você escutar. Tira esse desejo de automutilação do seu coração. Halande Komaná. Aquela gilete que estava preparada. Haramande Komanai. Você vai chegar hoje em casa e você vai jogá-la no lixo e vai dizer, a partir de hoje, Halande Komaná, o diabo não tem mais poder sobre a minha mente. Escutem, pais. Os vossos filhos estão sofrendo e não encontram em vós um ombro amigo para desabafar. Eles precisam somente esboçar os seus sentimentos, porque às vezes é tanta pressão, dizendo seja assim, faça assim, execute dessa forma, mas eles são apenas adolescentes. E vocês já foram adolescentes um dia. Não queira tratar adolescente como adulto, porque eles não são adultos. Eles não têm maturidade de adulto. Precisa formar sim, mas com sabedoria, para que eles não venham a desabar numa cova sem fim, onde ninguém consiga mais estender a mão e dizer eu vou lhe ajudar. O índice de adolescentes que cometem suicídio é altíssimo. Sabe por quê? Porque se sentem incompreendidos. Porque se sentem sozinhos. Às vezes tem 5, 10k, 10 mil seguidores na rede social. Mas não tem ninguém para poder conversar. Eles buscam a perfeição para transparecer às vezes algo que não são, para agradar aos outros.
Mas deixa eu dizer algo para vocês. Agradem a Jesus. Somente a Jesus. Porque à medida que vocês agradarem a Ele, Ele vai começar a trabalhar na vida de vocês. E aquilo que você precisa é que Ele mude em você. Porque a mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta, me permita, evangelista Luiz, pastor Ricardo, colocar uma saia no tornozelo, uma blusa no punho, mas o coração está sujo, mas a mente está poluída e contaminada. Não adianta de nada. Deus quer limpar de dentro para fora. Não é por imposição, é por convencimento. E eu sei que você tem dito a Deus: Deus, eu não quero ser mais assim. Deus, eu quero mudar. E eu quero que tu marque o encontro comigo neste encontro. Porque Deus marca encontro em encontro. E no encontro da área 13 tem encontro de Deus para vocês. E é o encontro da mudança. É o encontro da renovação. As ofertas são muitas. Os pratos são incontáveis. E você pergunta: e é possível resistir? É, porque José resistiu. A mulher de Potifar disse: José, eu tenho uma proposta para ter. Disse: diga, minha patroa. Deita-te comigo, José. Dorme comigo na cama, José. Aí José olhou e disse: minha senhora, eu acho que a senhora não entendeu ainda que eu sou crente, que eu sou diferente, que o meu Deus está olhando para mim 20 dias. E José fugiu do pecado, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo, mas fugir da prostituição. José entendia isso. Tem ofertas que o diabo faz, irmãos, que parece que ela é inegável. Eu me lembro quando eu estava em Manaus como sargento da aeronáutica solteiro, e um dia uma jovem crente da igreja chegou para mim e disse: eu quero ficar com você. E eu disse para ela: você quer o quê? Ela disse: eu quero ficar com você. E ela era uma jovem noiva. E eu disse: eu conheço o seu noivo. Ela disse: e qual é o problema nisso? Eu disse: o problema é que talvez eu acho que você ainda não é crente. Você está vestida de crente. Mas eu sou crente. E eu não quero ficar com você. Ela olhou para mim e disse: você é gay? Eu disse: eu não sou gay. Sou homem todo. Mas eu tenho escolhas. E a minha escolha é agradar ao meu Deus. Porque Ele é mais importante do que os conceitos que constroem sobre mim. Ele é mais importante do que você pensa sobre mim. Porque eu tenho que agradar a Ele. Única e exclusivamente a Ele. Alguém está lhe fazendo um convite lá, para você perder a sua pureza. E você tem resistido e tem dito não. E você vai continuar dizendo não. Vão lhe afrontar, mas você vai segurar o não. E vai dizer: eu não abro mão daquilo que Deus me concedeu. José entendia, queridos, que se ele errasse, ele estaria incorrendo no mesmo erro da desobediência que incorreu Adão e Eva no Éden, que incorreu Sansão quando pecou contra Deus, que incorreu Saul em desobedecer a Deus. Mas quando o crente é obediente a Deus, Deus trilha ele no caminho da vitória. Eu vou caminhar para o final desta mensagem por conta do horário. Queridos irmãos, um dia eu estava ouvindo o testemunho de uma adolescente crente como vocês, adolescentes. E ela gostava de cantar. E um dia ela recebeu o convite para cantar em uma congregação. Só que ela era fortinha, ela era crente assembleana. Ela gostava de se alimentar bem. E fortezinha como era, ela foi e disse: irmão, eu vou, mas só tenho passagem da ida. A da volta eu não tenho. Ele disse: venha que eu lhe dou o dinheiro da volta. E ela disse que foi, pegou a Bíblia, se arrumou, colocou a meia calça, colocou o sapato, o vestido e foi cantar.
O culto foi uma bênção. Só que quando acabou o culto, o irmão foi embora e esqueceu de dar o dinheiro da passagem dela. Ela pegou a Bíblia, foi na rua, olhou para a parada do ônibus e disse: eu vou pedir carona ao motorista. Ficou na parada um tempo, olhou para a Bíblia e disse: não, Senhor, não vou te envergonhar. Eu vou andando para casa. Só que eram 8 quilômetros. Ela tirou o sapato e começou a ir caminhando para casa. Chegou em casa, a meia calça estava totalmente rasgada embaixo. Ela tirou a meia calça, os pés estavam cortados. Entrou no banheiro, no seu quarto, uma casa pobre, atrás da congregação. E no chuveiro, tomando banho, ela começou a chorar e dizendo: Deus, por que para mim tudo é tão difícil? O meu pai é presbítero da igreja. A minha mãe dirige círculo de oração. Eu sou uma adolescente dedicada na tua casa. Mas até a passagem esqueceram de me dar. E chorava e as lágrimas misturava com a água do chuveiro. Saiu do quarto, do banheiro, entrou no quarto, trocou de roupa e sentou numa cadeirinha furada que tinha do lado da cama. E aí, acredita, é só para quem é espiritual. A parede do seu quarto se abriu. Um homem com a maleta preta na mão entrou, sentou na cama, abriu a maleta, puxou um papel como se fosse um contrato e disse: fulana, é assim que o teu Deus te paga? É assim que o teu Deus te recompensa? Vê o que é que Ele está fazendo contigo. Estás sendo humilhada, desprezada, maltratada. Mas aqui está um contrato. E se tu assinares esse contrato, aí uma tela abriu na parede, um palco enorme, uma multidão incontável, e começou a gritar o nome dela. Seguranças fortíssimos. Aí passou uma limusine, uma mansão muito grande, dinheiro, joias, carros importados. E ele disse: se você assinar este contrato, a partir de hoje você não vai cantar mais para ele, você vai cantar para mim, e eu vou te dar tudo isso e muito mais. Ela olhou para ele e disse: quem é que canta para você? Ele disse: Michael Jackson antes cantava para ele, e agora ele canta para mim. Elvis Presley antes cantava para ele, mas agora ele canta para mim. Beyoncé cantava para ele, mas agora ela canta para mim. Eu posso te dar tudo o que você deseja. Ela disse: eu já sei quem é você. De fato você tem poder para muita coisa, mas você não tem poder para me fazer morar no céu. Você não tem salvação para minha alma. Ele disse: do que adianta a salvação se tu vai ser pobre nessa vida? O teu pai é um presbítero pobre que anda num carro velho que quebra mais do que anda. Não tem dinheiro nem para o combustível. Tua mãe é uma analfabeta que não sabe ler e escrever. O sofá da tua casa é furado. Ela disse: é verdade, meu pai é um presbítero pobre, mas quando meu pai tira o óleo da unção de dentro do paletó, que coloca a mão na cabeça de um canceroso, o câncer bate em retirada. E isso você não pode fazer. A minha mãe é uma dirigente analfabeta, o sofá da minha casa é furado, mas quando a minha mãe dobra o joelho no sofá furado de casa, o Criador do universo desce na sala da minha casa e fala com ela face a face. Alande comana. Você não pode me dar isto. Ele pegou aquele pedaço de papel, rasgou e disse: a partir de hoje, se tua vida era difícil, vai ser mais difícil ainda. Ninguém vai te conhecer, porque eu vou dificultar de forma duplicada a tua vida. Ela olhou para ele e disse: eu te repreendo, Satanás, na autoridade do nome de Jesus. Jesus olhou do céu e disse: eu gostei dessa menina. Eu vou fazer essa menina conhecida na terra, para mostrar para o diabo que quem honra sou eu, que quem levanta sou eu, que quem dá a fama sou eu. Ela hoje já está com o Senhor, mas antes Jeová cumpriu na íntegra na vida dela. E a nossa irmã em saudosa memória, Fabiana Anastácio,
foi conhecida no Brasil, na Europa, na África, na América do Sul, no continente americano no norte. Sabe por quê? Porque ela decidiu obedecer à voz de Deus. Você hoje vai parar, você vai olhar, você vai escutar e você vai seguir o caminho que Deus está lhe orientando. Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé, por gentileza. Por favor.